Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vamos orar, irmãos, antes da exposição do texto. Santo amado Pai, nós rogamos a Ti agora, Senhor, bendizendo o Teu nome, Te engrandecendo, o Deus poderoso, maravilhoso, misericordioso que Tu és. Pedimos que o Senhor nos conduza durante a exposição do texto bíblico, sabendo que a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela é produzida por meio da palavra de Deus. O texto da palavra de Deus, no livro de Romanos, diz que a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então que a palavra hoje produza em nós fé, Senhor, que ela venha realmente a impactar e transformar as nossas vidas. É o que nós pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se nós pudéssemos perguntar a Jesus: Senhor, nos dê para nós a característica de uma pessoa salva. Diga, como eu posso saber se eu sou de fato salvo? Cristo, ele poderia muito bem nos responder a essa pergunta, nos dando as características das bem-aventuranças. Para lembrar aquilo que já foi dito em relação a essa lista de qualidades, de características que acompanham os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que são plenamente felizes, nós podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas revelam um progresso espiritual. Para começar, Jesus diz que uma pessoa salva, ela deve ser humilde de espírito. Ela deve reconhecer a sua completa falência espiritual diante de Deus. Depois, ele diz que essa pessoa deve chorar por conta do seu pecado, por conta da corrupção de sua natureza caída e do predomínio do pecado e da morte no mundo. Em terceiro lugar, ele diz que uma pessoa deve ser mansa, humilde, gentil para com os outros, mas principalmente que a pobreza espiritual condicione a maneira como essa pessoa se relaciona com Deus. E quarto, Jesus diz que essa pessoa deve ter fome e sede de justiça, pois do que adianta uma pessoa confessar, lamentar sobre o seu pecado, reconhecer a verdade a respeito da sua real situação diante de Deus, diante das outras pessoas, mas parar por aí, não haver nenhum progresso de santidade na sua vida. Hoje nós vamos estudar mais uma bem-aventurança, lembrando que é nítido, irmãos, que cada uma delas depende da anterior, há uma ligação por cada uma dessas bem-aventuranças, há uma ligação direta entre cada uma delas, mas cada uma delas também possui o seu tesouro, a sua maravilha por si só. Hoje a nossa atenção vai ficar no verso 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Do verso 7 até o verso 10 agora, desse capítulo 5, esses 4 versículos trarão para nós as características esperadas pelos discípulos de Jesus em relação aos homens. Como um cristão ele deve agir em relação às outras pessoas. E o objetivo aqui essa noite é entendermos corretamente esse verso 7, essa bem-aventurança que possui o foco em nosso relacionamento com os demais. O objetivo é entendermos isso, entendermos o texto de acordo com o contexto, de acordo com a intenção no qual Jesus entregou essas palavras. E para isso,
é necessário nós chegarmos na definição bíblica do que é misericórdia e a definição bíblica do que significa ser uma pessoa misericordiosa. Nós precisamos estabelecer o padrão, precisamos ver como que age uma pessoa misericordiosa, para aí sim saber se eu mesmo estou sendo alguém assim. Será que eu sou uma pessoa misericordiosa? E aí, por fim, verificar o resultado disso. Por que será que Jesus disse que são plenamente felizes as pessoas que agem com misericórdia em relação às outras pessoas? Então, para iniciarmos, vamos buscar a definição bíblica de misericórdia. Se você tem acompanhado a exposição das bem-aventuranças, eu costumo sempre trazer o significado do termo no nosso contexto atual. O que nós entendemos hoje por misericórdia? Eu gosto de trazer sempre a definição dada pelo próprio dicionário da nossa língua, a língua portuguesa. E aí, desta forma, irmãos, eu pretendo iniciar a busca aqui pela definição do significado bíblico de misericórdia. A definição no dicionário, ela diz assim, que misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Seria um sinônimo para compaixão ou piedade. Outra forma de uso da palavra misericórdia, segundo o dicionário, está relacionada ao ato concreto de manifestar esse sentimento como o perdão. Seria um sinônimo para graça ou clemência. Essa é a definição, irmãos. Nós podemos dizer, de acordo com isso, que misericórdia envolve o perdão e também envolve compaixão por aquelas pessoas que sofrem ou por aquelas pessoas que passam por necessidades. O contexto de misericórdia, de acordo com o dicionário, não está tão distante do contexto bíblico de misericórdia. Mas existem algumas questões fundamentais, algumas variáveis que distanciam completamente o conceito atual que nós temos, nosso contexto do nosso próprio idioma, do contexto da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia, ela vai trazer misericórdia como sendo uma característica de Deus. Em Êxodo 34:6, o texto diz que Deus é compassivo, clemente, longânimo, misericordioso e fiel. Isso significa que a misericórdia, ela é uma característica do ser de Deus. Ser misericordioso não é uma atitude da natureza humana, mas da natureza divina. A misericórdia não é uma virtude natural do ser humano que nasce em pecado. O homem caiu do seu estado natural e hoje ele é inclinado. O ensino bíblico diz que a natureza do homem, ela não é misericordiosa. Pelo contrário, a Bíblia descreve a natureza humana como sendo má, cruel, insensível, egoísta. A palavra de Deus diz que o homem naturalmente é assim, ou seja, ele é incapaz de exercer de misericórdia. Pelo menos no contexto bíblico, de o que significa ser uma pessoa misericordiosa. O resultado, irmãos, disso é que não há esperanças para nós sermos misericordiosos. Não há como nós exercermos isso por causa da nossa natureza inclinada ao pecado. É preciso, irmãos, para que a gente cumpra essa característica da bem-aventurança, é necessário, antes de eu ser uma pessoa misericordiosa, eu preciso nascer de novo. O homem precisa de um novo coração antes de poder ter um coração misericordioso. Outra parte importante que envolve a definição de misericórdia é que a misericórdia ela é sempre produzida em favor de alguém. Você não pode ser misericordioso em relação a si mesmo. Consegue compreender isso? Não há como você exercer misericórdia para si mesmo. Você precisa demonstrar isso com outras pessoas. Da mesma forma que Deus, ele exerce a sua misericórdia em favor de pecadores e não de si mesmo.
E nós também, para exercermos de misericórdia, precisamos exercer isso de maneira exterior, de maneira a atingir outras pessoas. Provérbios 14, 21 faz uma relação bem interessante entre a misericórdia que é exercida para com os outros com a felicidade, semelhante às bem-aventuranças, né? Felizes são os misericordiosos. O texto de Provérbios 14, 21 diz assim: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então, biblicamente, quando nós falamos de misericórdia, nós falamos do ato de ajudar alguém, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento ou de receber algo em troca. Vocês já ouviram falar do que chamam de casas de misericórdia? Vocês já escutaram esse termo? Casas de misericórdia? São locais, lares ou instituições que são criadas com a missão de socorrer pessoas, enfermos, pessoas inválidas, pessoas sem trabalho. Então existem essas casas de misericórdia que acolhem pessoas necessitadas e ajudam essas pessoas. Será que essas casas, elas cobram algo para fazer esse serviço? Será que elas pedem algo em troca? Claro que não, irmãos. Por isso que elas recebem esse nome de casas de misericórdia. No contexto bíblico das bem-aventuranças, misericórdia é exercer compaixão por pessoas que se acham necessitadas. E esse conceito está diretamente relacionado com todas as outras bem-aventuranças. Não é um conceito que chega isolado, ele vem descendendo de cada bem-aventurança até chegar no ato nosso de sermos misericordiosos. E principalmente está relacionado com reconhecer a imensa misericórdia que Deus tem por nós. Então, para nós agirmos com misericórdia, o primeiro ponto é entendermos do que Deus nos perdoou. É entendermos que Deus nos sustenta diariamente com a sua doce provisão. Daqui descende o ato da misericórdia da nossa parte. Então, ser uma pessoa misericordiosa só é possível quando você vive dentro da perspectiva de que você mesmo está profundamente envolvido em misericórdia. Quando você entende que Deus está lhe presenteando diariamente com mais e mais misericórdia. Quando você reconhece que Deus tem lhe dado muito mais do que você realmente merece. Então, quando você está envolvido conscientemente nesse mar de misericórdia do qual Deus nos dá, pense em quanta misericórdia Deus tem por nós. Ele nos deu a vida, nós nos rebelamos. Ele nos trouxe vida novamente. Ele nos sustenta diariamente. O ar que nós respiramos agora é misericórdia de Deus com as nossas vidas. Tudo é misericórdia. Quando você está mergulhado nesse mar, consciente de misericórdia de Deus, então a resposta natural é que a gente vai exercer misericórdia com as pessoas ao nosso redor. Então a ideia é que nós estamos dentro do mar, completamente molhados de misericórdia divina. E quando você sai encharcado deste mar, a primeira pessoa que você quiser dar um abraço, você vai encharcá-la também. É assim que funciona. Se nós pensarmos na misericórdia de acordo com o contexto aqui do texto imediato, a intenção de Cristo ao falar isso para as pessoas, se nós pensarmos nas pessoas que estão aqui sentadas, essa multidão que se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, e nós estamos aqui no início do ministério de Jesus, são as primeiras palavras públicas, Jesus já havia pregado, mas agora ele está sentado com uma multidão para escutá-lo. E Jesus aqui, ele está desconstruindo, logo de cara, a imagem de Messias que as pessoas estavam procurando e esperando. Jesus aqui no sermão, ele está dando um recado muito claro para os judeus do seu tempo que esperavam um Messias libertador, um líder político, militar, que restauraria o reino de Israel por meio da força. Só que misericórdia
não é um termo e uma característica esperada por um tipo de Messias que seria esse libertador político e militar. O Messias, nos termos que os judeus esperavam, jamais poderia exercer de misericórdia com todas as pessoas. Ele não poderia ser misericordioso com os romanos, porque ele teria que resgatar aquele reino com base da força. Então aí vem Jesus e diz: felizes são os misericordiosos. Jesus, ele é um Messias muito diferente do que o povo judeu esperava naquele tempo. Ele é o maior exemplo de misericórdia que já foi visto neste mundo. Ele curou doentes, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele tocou em leprosos, ele fez com que os solitários se sentissem amados. Jesus, ele consolou os aflitos, ele perdoou aqueles que haviam caído em pecados públicos e vergonhosos. Em Cristo, irmãos, nós temos o modelo perfeito de uma pessoa misericordiosa. Em termos de definição, misericórdia é exercer compaixão pelas pessoas que passam por necessidade, sem esperar por nenhum tipo de recompensa. Eu só gostaria de fazer um parênteses aqui, que é importante fazer uma distinção. Esclarecer a diferença que existe entre misericórdia e graça. Talvez a gente confunda esses conceitos quando falamos de Deus. É muito fácil confundir essas duas coisas. A misericórdia, irmãos, ela sempre trata a dor. Ela sempre vai tratar da miséria, do desespero, que são resultados do pecado. Já a graça, ela sempre lida diretamente com o pecado e a culpa que o pecado traz. Nós podemos dizer que a misericórdia, ela concede alívio, a graça concede o perdão. A misericórdia cura e traz ajuda aos que precisam. A graça purifica e regenera. Por meio da graça, nós somos salvos. Deus nos perdoa dos nossos pecados e isso é realizado uma única vez, quando Ele nos concede a salvação. Já a misericórdia de Deus se renova diariamente. Diariamente Deus provê alívio para a nossa dor. Diariamente Deus provê misericórdia por meio do seu cuidado, nos dando forças, nos capacitando para enfrentar os inúmeros momentos de sofrimento neste mundo. Vocês conseguiram perceber a diferença? Misericórdia é Deus nos aliviando o nosso sofrimento diariamente, nos dando da sua provisão diária, da força, daquilo que nós precisamos para enfrentar cada dia mal. A graça é quando Deus nos perdoa do nosso pecado, nos concede salvação, é algo que nós não merecemos e recebemos da parte de Deus. Então, depois de nós definirmos o que significa misericórdia e o que significa ser uma pessoa misericordiosa, vamos tentar entender qual o padrão bíblico para esse termo. Como que age uma pessoa misericordiosa? Qual é o padrão? Nós vimos que Jesus é o grande exemplo de uma pessoa misericordiosa. Mas a primeira coisa que nós devemos estabelecer com base no texto é que Jesus, ele não especifica as categorias de pessoas pela qual ele tem em mente. Ele não diz quais pessoas os seus discípulos devem demonstrar misericórdia. Jesus não diz se ele está pensando, em primeiro lugar, no povo judeu, ou nas vítimas de desastres, ou nos famintos, ou doentes, ou nos desprezados. A misericórdia que Cristo está falando aqui se estende a todas as pessoas de todas as categorias. E a nossa misericórdia precisa ser nesses termos. Mas nós precisamos de mais informações acerca da misericórdia para a gente estabelecer um padrão bíblico aqui para isso. E sempre que você desejar se aprofundar em algum assunto bíblico, o que você deve fazer é buscar esse assunto em outros textos para ver qual que é
ensino bíblico acerca do assunto. E é isso que nós faremos aqui. Eu peguei textos apenas do Evangelho de Mateus, que fica mais fácil de a gente ler juntos cada um desses textos. Então, sobre a misericórdia, nós temos aqui no Evangelho de Mateus textos preciosos que vão nos ajudar a estabelecer o padrão de como age uma pessoa misericordiosa. Por exemplo, vamos para Mateus capítulo 9, verso 13. Mateus 9, verso 13. A palavra de Deus diz assim, é Jesus falando: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Qual que é o contexto aqui, irmãos? Jesus está nesse texto repreendendo os religiosos da sua época. Esses religiosos, chamados fariseus, eles se preocupavam apenas com questões exteriores, eles se preocupavam em manter aquela aparência religiosa, mas eles não se preocupavam com as questões interiores, com as questões morais. E é por isso que Jesus disse: vocês precisam aprender algo que vocês já deviam estar careca de saber. Deus não quer sacrifícios como um mero ritual religioso. Ele quer que vocês sejam misericordiosos. Em que sentido? Porque eles faziam os seus sacrifícios, eles cumpriam os menores detalhes da lei, toda a lei eles seguiam à risca, né? Mas ao mesmo tempo, eles condenavam aquelas pessoas que não eram como eles. Exatamente o que eles vão fazer mais adiante com o próprio Senhor Jesus. Conforme nós avançarmos aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos ver eles tentando condenar Jesus porque Jesus não era como eles. Jesus não limpava a mão no ritual como eles faziam. Acusaram Jesus de violar o sábado, enfim. Então esses homens, eles cumpriam os rituais externos da lei, mas eles falhavam em exercer de misericórdia com as pessoas. Outro texto, Mateus 18, verso 33 até o 35. Antes de fazer a leitura, Mateus 18, 33 a 35. Antes de ler, deixa eu dar o contexto do que está acontecendo aqui. Jesus está ensinando por meio de uma parábola. Ele conta aqui a história de dois homens endividados. O primeiro, o texto diz que ele devia ao seu senhor o equivalente a 6.000 dias de trabalho. Essa era a dívida desse homem. 6.000 dias de trabalho. E aí, o senhor chamou esse homem, o senhor dele, né, o dono dele, para que ele prestasse contas dessa dívida. A dívida estava grande, né? 6.000 dias de trabalho. E aí esse homem, ele implora para o seu senhor, dizendo que ele tivesse mais paciência com ele não tinha como pagar aquilo naquele momento. E aí o seu senhor se compadeceu dele e perdoou a dívida dele. Disse: não, me compadeço de ti, tenho compaixão de você, então eu te perdoo dessa dívida. Aí depois Jesus diz que esse homem endividado, que recebeu o perdão do seu senhor, ele saiu dali e foi ao encontro de um colega de trabalho, um outro servo dele, que devia para ele o equivalente a 1 dia de trabalho. E aí Jesus diz que ele pegou esse colega de trabalho dele pelo pescoço e exigiu que ele pagasse aquele 1 dia de trabalho. E esse outro homem fez a mesma coisa, se ajoelhou diante dele, pediu, implorou por paciência, que ele não podia pagar aquela dívida naquele momento. E aí a reação dele foi: manda prender ele até que ele pague essa dívida. Isso chegou aos ouvidos, então, do senhor, do dono desses dois homens, o que havia acontecido, e ele chama, então, esse primeiro devedor, que ele havia perdoado, para se explicar. E aí é onde nós estamos, os versos 33 a 35. Ele diz assim: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. O que esse texto nos ensina acerca de misericórdia? Que o ato de ser uma pessoa misericordiosa está intimamente ligado com o perdão que Deus nos concedeu.
Nós sempre devemos agir sob a ótica da imensa misericórdia que Deus teve com nós. Aqui nessa parábola, irmãos, nós somos esse primeiro servo que possui uma dívida impagável. E Deus é o nosso Senhor. E Ele nos perdoou de uma dívida impossível de ser quitada. Quem nós somos, irmãos, para não perdoar as pequenas ofensas que são produzidas contra nós? Diante dessa dívida de 6.000 dias de trabalho, e coloque que nós devemos muito mais, somos muito mais devedores diante de Deus do que isso. O que é uma ofensa de algum irmão contra nós, comparada às nossas ofensas contra o nosso Senhor? Então essa é a visão sobre misericórdia que você tem que ter em mente sempre. Seja em relação com o perdão dos pecados de outras pessoas, em não querer perdoar, em guardar mágoa e rancor, seja em relação a tudo que Deus tem nos dado segundo a sua misericórdia. Como nós podemos negar perdão para alguém que nos ofende? E da mesma forma, como nós podemos reter, acumular aquilo que nós temos recebido de Deus por meio da sua providência? Se Deus tem me dado muito mais do que eu mereço, se eu reconheço isso e eu vivo debaixo do conceito de mordomia, ou seja, eu apenas administro em minha vida algo que não é meu, então quanto mais eu sou abençoado por Deus, mais eu vejo a oportunidade de ser uma pessoa misericordiosa. Quanto mais eu sou abençoado por Deus, mais eu vejo a oportunidade de abençoar outras pessoas. Mais eu tenho a possibilidade de diminuir o sofrimento de outras pessoas neste mundo. Deus espera, irmãos, que eu, como cristão, esteja sempre preocupado em agir com misericórdia, ao invés de agir como um religioso, preocupado apenas com questões externas, preocupado apenas com uma aparência de santidade. Frequentar a igreja regularmente, fazer orações bonitas em público, nada disso é sinal de cristianismo, nada disso é sinal de um novo nascimento, nada disso é sinal de um coração regenerado. O que realmente nos prova que nós somos alcançados pelo Espírito são as nossas atitudes internas, a maneira como nós vivemos no nosso íntimo, no dia a dia, em cada área da nossa vida. E ao ser misericordioso, eu devo fazer sempre isso debaixo da misericórdia de Deus para com a minha vida. E o último aspecto deste padrão de misericórdia, nós vamos observar em Mateus 6. Vou voltar quase pertinho ali das bem-aventuranças. Capítulo 6, dos versos 2 a 4. Capítulo 6, versos 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ao agirmos com misericórdia, nós devemos ter a motivação correta. Quem nós procuramos agradar quando nós somos misericordiosos? De quem nós buscamos a aprovação? Busque a aprovação de Deus, não dos homens. Faça em secreto, não ponha num jornal. Quem busca o reconhecimento das outras pessoas, irmãos, como é fácil, irmãos, nós fazemos isso. Não pense que é algo absurdo você fazer algo para ser aprovado pelos outros. Quando nós agimos dessa maneira, buscando essa recompensa do reconhecimento, o texto da palavra de Deus diz que é a recompensa única que nós receberemos. É um tapinha nas costas. Ah, que legal que você fez isso. Parabéns.
Só que essa é uma recompensa extremamente frágil, porque o reconhecimento das pessoas vem e logo vai embora. Porém, se nós fizermos com a motivação certa, se nós não ficarmos nos gabando dos nossos feitos, então nós receberemos uma recompensa que não perde jamais o valor. É uma recompensa eterna. O próprio Deus nos recompensará. Portanto, irmãos, ser uma pessoa misericordiosa não é algo opcional para os cristãos. É uma qualidade, uma característica. Isso é exigido de nós. E isso deve ser feito debaixo da realidade da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Nós devemos ser misericordiosos porque entendemos que Deus tem sido diariamente misericordioso com nós. E nós devemos fazer isso com a motivação correta, pensando apenas na glória de Deus e não na nossa. Buscar agradar a Ele e não a ninguém. E quais são os resultados disso? Os resultados de sermos misericordiosos. Por que Jesus diz que são felizes os misericordiosos? O texto diz que o resultado de ser misericordioso é a plena felicidade. Bem-aventurados, plenamente felizes os misericordiosos. E ele diz, por quê? Porque quem exerce de misericórdia alcançará também misericórdia. Tiago, o autor da epístola, ele usa muito o Sermão do Monte. Ele se inspirou bastante no Sermão da Montanha para desenvolver a sua carta. E ele dá uma expandida nessa bem-aventurança, lá no capítulo 2, verso 13 de Tiago. Ele diz assim: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. A misericórdia que os misericordiosos alcançarão é a misericórdia de Deus. Depois que Jesus ele ensinou seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele diz assim na oração: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Capítulo 6, verso 14 aqui de Mateus. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos agindo com essa mesma lógica, da retribuição. Nós estamos dizendo: Deus, nos trate da mesma maneira que eu trato o meu próximo. Então a oração que nós fazemos do Pai Nosso é: Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu também perdoo aqueles que têm me ofendido. Ou seja, trate a mim como eu trato os demais. Então perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, são conceitos bem ligados dentro da palavra de Deus. Estão ali juntos. Como Jesus ele ilustrou na parábola que nós vimos aqui do servo incompassivo. Mas sabe o que é mais intrigante disso? E talvez seja a confusão que muitas pessoas fazem na sua tentativa de buscar a Deus de alguma forma, é que elas ligam que fazer atos de bondade, ser misericordioso, faz a pessoa se tornar aceitável diante de Deus, faz ela merecer salvação. Então muita gente, isso está dentro de teologia de vários outros tipos de religiões. O catolicismo vai ensinar isso, que você precisa de obras, precisa ser para receber. O espiritismo fala muito disso, de você estar evoluindo por meio de atos de bondade. Só que o que não significa aqui é que a gente possa merecer de alguma forma a misericórdia de Deus por sermos misericordiosos. Não significa que nós possamos merecer o perdão apenas por perdoar aqueles que nos ofendem. Esse parece ser mais um daqueles paradoxos bíblicos, difíceis de resolver, porque você vê no texto aqui, diz muito claramente: se nós agirmos de misericórdia, nós encontraremos a misericórdia. No próprio oração do Pai Nosso, se nós perdoarmos, nós vamos receber o perdão. Mas nesse caso, não é difícil resolver isso.
O ponto é, irmãos, que ninguém jamais vai poder dizer que se arrependeu do seu próprio pecado de maneira verdadeira, se ela mesma não consegue perdoar o pecado dos outros contra ela. Uma pessoa jamais vai dizer que é uma pessoa misericordiosa se ela não consegue desenvolver isso de maneira prática. O que nos impulsiona a perdoar os nossos ofensores é unicamente o conhecimento e o entendimento de que nós fomos perdoados por Deus de muitas ofensas. Então não existe prova maior de que nós fomos de fato perdoados por Deus por possuir uma disposição que não é meramente humana, não é natural perdoar. O ser humano busca o quê? Naturalmente o ser humano busca vingança. Se você alguém for ofendido, o natural é você se irar e querer retribuir a ofensa. Não é assim que funciona, irmãos? O natural é isso. Mas aí quando nós entendemos que Deus nos perdoou das nossas ofensas, é só através da ação do Espírito Santo em nós e não agirmos conforme a nossa natureza. É só por meio do Espírito Santo que nos capacita a respirar fundo, deixar aquele momento da nossa natureza passar e aí agir de maneira perdoadora, de maneira misericordiosa. Da mesma forma, eu jamais vou poder dizer que conheço a Deus se eu não exerço misericórdia para com as pessoas. Os fariseus, eles diziam conhecer a Deus. Os fariseus, eles diziam ser os grandes detentores da verdadeira religião, do verdadeiro e único Deus. Mas os atos deles denunciavam a sua falta de misericórdia ao discriminar as outras pessoas, ao apontar o dedo, vocês não são como nós. Olha a parábola do fariseu e publicano. O fariseu está lá orando, agradecendo a Deus porque ele não é igual aos outros, porque ele é melhor que os outros. Então essas atitudes denunciavam um coração que estava muito longe de Deus. Então você age com misericórdia quando você possui esse reconhecimento de que tudo que você tem foi dado por Deus. Quando você percebe quão bondoso Deus tem sido com você. Quando você realmente entende que é apenas um mordomo de Deus neste mundo, que tudo que você tem é de Deus. E Ele tem te dado graciosamente, por meio da sua misericórdia e provisão, para que você administre algo que é dele. Ser uma pessoa bondosa, misericordiosa, uma pessoa que ajuda aqueles que precisam, somente isso não vai lhe fazer receber misericórdia de Deus de forma automática. Faça isso e receba aquilo. Seja assim, porque Deus vai te dar aquilo. Mas ser assim, irmãos, será uma grande evidência de que você já reconheceu a sua pobreza espiritual, que você age movido apenas por gratidão, por tudo aquilo que Deus já fez por você. Eu gostaria, irmãos, de gastar um breve tempo aqui para tratar de dois resultados práticos de ser misericordioso. Como na prática eu saber se eu ajo ou não com misericórdia? Nós já vimos que misericórdia envolve perdão e envolve alívio para os que necessitam de ajuda. Vamos ver alguns pontos práticos em relação às nossas ações, algo que possa nos guiar neste caminho. De forma prática, como podemos demonstrar misericórdia? Nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós devemos ajudar as pessoas que passam por necessidades. E a Bíblia nos traz uma prioridade, uma ordem de prioridade nessa ajuda, que são os da nossa própria família e os da nossa própria igreja. São as ordens de prioridade. Mas tudo isso é muito óbvio no texto. Fica muito claro, pela própria definição, que nós devemos perdoar e nós devemos ajudar aqueles que passam por necessidades.
Mas existem algumas outras formas de demonstrar misericórdia que talvez não sejam tão óbvias para nós. E são a respeito dessas formas não tão óbvias que eu gostaria de compartilhar agora duas maneiras de agirmos com misericórdia. Nós agimos com misericórdia quando nós chamamos pecadores ao arrependimento. Pregar o Evangelho, irmãos, é um ato de misericórdia. Jesus fez isso. João Batista fez isso. Pedro fez isso. Paulo fez isso. Os reformadores, todos fizeram isso. Tantos e tantos homens piedosos, ao longo de toda a história do cristianismo, eles sempre chamaram as pessoas ao arrependimento. Não fazer isso, irmãos, não pregar o Evangelho, significa uma falta de amor e compaixão por aquelas pessoas que estão perdidas. É falta de amor você não compartilhar o Evangelho com as pessoas. Ah, mas aquela pessoa não vai ouvir, vai zombar da minha fé. Não importa, irmãos. O resultado da pregação pertence ao Senhor. A nossa obrigação e o nosso dever é agir com misericórdia e pregar, anunciar a salvação que existe unicamente em Jesus Cristo. Se aquele coração vai ser aberto ou não para o Evangelho, isso depende de Deus. De nós depende o anúncio. E quando nós não pregamos o Evangelho, nós não agimos com misericórdia. Nós agimos do conforto de eu estou garantido. Eu estou salvo. Quero mais é que essa pessoa vá até o fim para ver onde é que ela vai dar com a cara. Agir assim, irmãos, é agir sem misericórdia. A segunda atitude de misericórdia, que talvez não seja tão comum de nós pensarmos, envolve o assunto que nós temos trabalhado, agora começamos a trabalhar no grupo com as mulheres na casa da Dona Luísa. Nós agimos com misericórdia quando nós somos cuidadosos com a nossa língua. Irmãos, não há nada de misericordioso quando você expõe o pecado da vida dos outros em público. Não há nada de misericordioso quando você faz isso sem ir lá falar particularmente com a pessoa. Não há nada de misericordioso quando nós passamos para frente fofocas que difamam as outras pessoas. E também não há nada de misericordioso quando nós permanecemos calados e presenciamos outras pessoas difamando outras pessoas. Permanecer calado é ser cúmplice do pecado. É não ser misericordioso com a vida das pessoas. Tenha sempre em mente, irmãos, que agir com misericórdia, ter compaixão pelas pessoas, perdoar os que nos ofendem, fazer isso sem guardar mágoa ou rancor, que uma coisa é dizer eu te perdoo, mas continuar odiando a pessoa no seu próprio coração. Fazer isso, irmãos, agir com misericórdia até por meio da pregação do Evangelho ou pelo cuidado com o nosso falar, por vigiar a nossa língua. Essas atitudes demonstram de maneira prática e visível que o Espírito Santo de Deus lhe alcançou. Porque perdoar, irmãos, não é naturalmente humano. Porque ajudar um necessitado sem esperar nada em troca, nenhum tipo de reconhecimento, não é naturalmente humano. Compartilhar o verdadeiro Evangelho, falar sobre pecado, falar que as pessoas precisam se arrepender, que somente em Cristo a salvação, isso certamente não é naturalmente humano. Ter o cuidado com a nossa fala, com a nossa língua, ter cuidado com o falso testemunho, ter o cuidado em guardar a reputação do outro, isso não é naturalmente humano. Plenamente feliz, irmãos, é aquele que busca agir dessa forma.
plenamente feliz no que diz Jesus Cristo. Plenamente feliz é a pessoa que luta para ser misericordiosa, porque ela possui a promessa infalível de Deus, de que ela encontrará no seu Criador a misericórdia. Encontrará e desfrutará por toda a eternidade. Então, irmãos, para concluirmos, misericórdia significa exercer compaixão pelas pessoas que passam por necessidades. Isso envolve o perdão, mas envolve principalmente aliviar o sofrimento das pessoas neste mundo. Isso deve ser feito debaixo da misericórdia de Deus para conosco. Deve ser feito com a motivação correta. Jamais entenda isso como um ato meritório, como muitos acreditam, que por apenas fazer o bem para outras pessoas, isso traz algum mérito que você pode apresentar diante de Deus. Senhor, eu mereço, porque eu fiz isso e eu fiz aquilo. Ser alguém misericordioso, nos termos bíblicos, certamente não é ser como os fariseus, que se preocupavam apenas com os atos externos, se preocupavam apenas em passar uma aparência de santidade, mas as motivações e as intenções denunciavam um coração que estava muito distante de Deus. Plenamente felizes são as pessoas que agem com misericórdia. E elas são plenamente felizes porque agir assim é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus está sobre ela. Ou seja, ela já alcançou a misericórdia de Deus. E, irmãos, não há nada neste mundo que nós precisamos mais do que essa misericórdia. Não há nada neste mundo que a gente precise mais do que a salvação, do que o perdão pelos nossos pecados. Portanto, irmãos, lute para possuir essa característica dos verdadeiros discípulos. Vamos orar.